TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Os números não mentem. As pessoas é que usam os números para mentir. Faz algum tempo que eu criei essa frase, inspirado principalmente nas minhas observações de programas de propaganda eleitoral. Com o tempo eu fui acreditando cada vez mais nela. E agora, com a revelação da situação de verdadeira calamidade pública a que foram jogadas as finanças do Estado e do país, eu me convenço cada vez mais do acerto da conclusão da tal frase. O que aconteceu com as finanças do Brasil, que o ano passado, ou seja, há poucos meses, era o próprio país das maravilhas? Os juros eram baixos, a inflação controlada e a Petrobras era a melhor empresa do mundo. Estavam mentindo os números ou estavam mentindo as pessoas? Ou, em outro viés, estariam as pessoas que detêm a informação escondendo a verdade dos números para iludir o povo com as mentiras? Cada um pode e deve tirar as suas conclusões. E acho que as pessoas deveriam ficar mais atentas quando ouvissem versões de maravilhas de um lado e catástrofes do outro. Mesmo porque, embora o ideal é que não fosse, isso é absolutamente normal em termos de campanhas políticas e promessas de campanha. O que eu me pergunto nesses últimos acontecimentos da bancarrota econômica do país e do Rio Grande, que agora os governantes já não conseguem esconder, é onde estavam e o que estavam fazendo nesses meses passados os tribunais de conta, os ministérios públicos de conta, as agências de classificação de riscos internacionais e as oposições que não foram competentes para desmascarar a tempo essas mentiras agora reveladas. Onde estavam os sindicatos e os sindicalistas, outrora sempre atentos às atividades dos governos? Onde estava a imprensa investigativa nacional? Ou foi o governo tão competente nas mentiras que conseguiu convencer até os mais renomados jornalistas e analistas de política e economia de que estava tudo sob o mais absoluto controle? Falando em frases, eu acho que tem dente de elefante nessa história. Ou, como na frase atribuída a William Shakespeare, que traduzida diz mais ou menos assim: há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Enfim, agora o que nos dizem os números é que estamos praticamente quebrados e que precisamos cortar gastos e aumentar impostos, sem o que não tem saída. Bom, cortar gastos, entre outros, com a eliminação de 10 ministérios, ainda está só na promessa, no discurso. Quem sabe até atendendo um conselho do ex-presidente Lula à presidente Dilma, que sugeriu a ela que, se não tem mais verba, que se use o verbo, ou seja, o discurso, ou como talvez dissesse Shakespeare se vivo estivesse, o enrolation. Agora, o aumento da receita, leia-se imposto, que é a outra metade do perfumado ajuste fiscal, este sim, já virou projetos de lei e até de emenda constitucional, que no caso é necessária para reimplantar a outrora indigesta e já sepultada CPMF. Sepultada sim, exorcizada não. Mas no fim das contas e na fria análise dos verdadeiros números, eu acho que a opção pela CPMF ainda é o método mais eficaz nesses tempos bicudos de corrupção endêmica, mas de tecnologia suficiente para minimizar a sonegação, os desvios e os pichulecos com o dinheiro público. Só não precisavam mentir, de novo, dizendo que o dinheiro da nova CPMF vai todo para pagar os aposentados, como fizeram da outra vez, dizendo que o dinheiro da então velha CPMF iria todo para a saúde. Isto não existe. A menos que se mude a Constituição e uma série de outras leis, o dinheiro, qualquer dinheiro da arrecadação, vai todo para o Caixa Único e sai para onde o governo quiser. Cabe a nós, réis mortais, fazer o mínimo da nossa parte, que é tentar controlar a utilização e otimização dos recursos públicos, não nos deixarmos iludir com promessas de paraíso fácil. E já que estamos falando em frases, é sempre interessante e útil lembrar uma frase dita há meses pelo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, cuja autoria é discutida no mundo da economia, que diz assim: não existe almoço grátis. O almoço veio nos anos passados, a conta está vindo agora. Até a próxima. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.